Roberta vai à casa da tia buscar as roupas de Renata para mandar para a fazenda. Inês fica sabendo que Renata e Jerônimo se reconciliaram. Regina diz que adora ver Renata e Jerônimo juntos. Roberta sai para o quarto de Renata. Regina comenta que Roberta está se aproximando dela depois que soube a verdade sobre Fina. Constança pede que Regina não confie tanto e que vá com calma. Regina tem fé de que sua relação com Roberta logo será muito melhor. Karina fica enfurecida ao saber que Álvaro está vivo e chora escandalosamente, pois até enterro fez para ele e agora descobre que ele está vivo. Lázaro explica que por isso não queria que ela soubesse, mas que Álvaro está protegido porque corria risco de vida. No entanto, logo voltará para casa. Karina sofre. Lázaro revela que soube de tudo depois que a pediu em casamento e escondeu a verdade porque pensou que era o melhor para ela. Ele diz que achava que, se ela soubesse que Álvaro estava vivo, isso seria ainda pior. Karina, revoltada, pergunta quem ele pensa que é, para decidir o que é bom ou não para ela. Então, Lázaro diz a Karina que não podia se casar com ela, porque ela continua casada. Karina o culpa por ter ocultado essa verdade e continua indignada. Renata encontra Jerônimo em uma cafeteria e pergunta como foi a conversa com Marina. Ele responde que não foi fácil, mas que o mais importante era eles pensarem no bebê. Jerônimo diz que conseguiu resolver tudo e garantiu a Marina que nunca a desampararia, pois o filho deles é responsabilidade de ambos. Renata conta que encontrou Augusto e terminou sua amizade com ele. Jerônimo fica feliz. Renata abraça o marido, transbordando felicidade. Eles declaram o quanto se amam. Karina não para de chorar e sente como se fosse morrer de tanto derramar lágrimas. Ela pede perdão a Deus, mas se pergunta quando conseguirá se livrar de Álvaro. Enquanto isso, Augusto começa a beber, após ser desprezado por Renata. Ezequiel o incomoda e Augusto pede que ele o deixe em paz. Ele encara o quadro que pintou para Renata e diz que queria formar uma família com ela, pois foi a única mulher que realmente amou, mas que ela o recompensou dessa maneira. Amargurado, ele afirma que ninguém rejeita Augustinho Duran. Roberta pega as roupas de Renata para enviar para ela e também vê o colar que Augusto deu à irmã. A cobra coloca o colar no pescoço e o acha lindo. Ela se pergunta por que Augusto não lhe deu um colar como aquele. Decidida, Roberta rouba o colar da irmã. Renata confessa a Jerônimo que estava com medo de perdê-lo para Marina. Jerônimo responde que o bebê que está a caminho é uma bênção, mas que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi Renata e o amor dela. Ela se enche de alegria com os elogios e as palavras carinhosas do marido e promete que amará esse bebê tanto quanto amará os filhos que terão juntos. Renata diz a Jerônimo que o padre Severino quer falar com ele. Jerônimo já imagina do que se trata. Enquanto isso, Severino continua acamado. Marina conta ao tio sobre a conversa que teve com Jerônimo. Ela diz que Jerônimo não irá desampará-la. Marina pensou que ele ficaria ao seu lado para formarem uma família juntos, mas não foi isso que aconteceu. Ela chora e chora, e Severino lamenta por ela. O velho fica triste pela sobrinha. Ele gostaria que esse bebê nascesse dentro de uma família e diz estar decepcionado, pois mesmo que Jerônimo seja um bom pai, será diferente quando ele tiver filhos com Renata. Marina fica apreensiva. Jerônimo visita Álvaro, que diz precisar da ajuda dele para sair da cadeia. Ele afirma que precisa de sua liberdade. Jerônimo acha isso uma loucura e ouve Álvaro, que insiste que foi uma vítima de tudo isso e um bode expiatório de Duran. No entanto, Jerônimo quer que Álvaro pague pelo que fez com seu irmão. Álvaro suplica por ajuda, mas Jerônimo diz que ele voltará para a prisão, gostando ou não. Renata conhece a bebê de Alzira. Alzira agradece o presente que Renata trouxe, um par de brincos. Ela conta que sua filha nasceu prematura e que Ezequiel e a doutora ajudaram com o bebê. Renata elogia Marina, dizendo que ela é uma boa pessoa e uma grande médica. Em seguida, oferece ajuda para cobrir os gastos hospitalares, caso seja necessário. Alzira agradece, mas acredita que sua filha não precisará ir ao hospital. Ela comenta que precisará de alguns dias de descanso, mas que não abusará da bondade de Jerônimo e não deixará de trabalhar.
Renata pede que ela não se preocupe com isso, pois o mais importante agora é sua recuperação e o bem-estar do bebê. Jerônimo conversa com o doutor. O médico diz que precisam falar com o diretor sobre a transferência de Álvaro para a cadeia. Enquanto isso, Álvaro já planeja um jeito de escapar. Honório e Gonçalo conversam com Regina e explicam que falaram com Luciana para que os bens de Josefina sejam bloqueados. Regina precisa denunciá-la. Roberta escuta tudo de longe. Regina afirma que fará essa denúncia ainda hoje, se é que isso precisa ser feito. Ela diz que por muitos anos o medo a paralisou diante de Josefina, mas isso acabou. Gonçalo admira a coragem da mulher que ama. Regina declara que Josefina lhe tirou o privilégio de ver sua filha crescer e que por isso não está disposta a ceder em nada. Honório concorda, dizendo que Josefina não merece nada. Josefina, a rainha das perucas, está no seu quarto, escolhendo o próximo traje. Roberta liga para a mãe e conta que Regina vai denunciá-la para que suas contas sejam congeladas. A vilã fica em choque. Roberta avisa que seu pai e Honório não querem apenas mudá-la para a cadeia, mas também deixá-la sem nada. Josefina diz que depois do casamento de Gonçalo, tudo será diferente para elas duas. Elvira chega de surpresa à fazenda de Jerônimo para falar com Carlos. Ela diz que se sente mal por ele, pois soube que ele e Matilde adiaram o casamento e espera que não tenha sido por causa deles. Matilde esclarece que não foi esse o motivo. Carlos explica que o padre do povoado adoeceu. Elvira fica mais tranquila e confessa que após pensar com Raimundo, concluiu que não vale a pena perder um filho quando podem ganhar Matilde como filha. Finalmente, Elvira aceita Matilde como nora e diz que a ajudará a se tornar uma esposa digna para Carlos. Carina se sente traída e enganada e desabafa com Manuela. Manuela tenta acalmá-la, dizendo que às vezes o amor nos faz cometer erros para proteger quem amamos. Carina, porém, se sente mal e não suporta saber que Álvaro está vivo. Jerônimo conversa com o padre Severino, que o chama de responsável, assim como Marina, pelo que aconteceu. Jerônimo lamenta, mas dá sua palavra de que nada faltará ao seu filho. Ele promete que a criança terá um pai e uma mãe comprometidos que lhe darão muito amor. Severino, por fim, aceita. Roberta diz a Renata que já enfiou suas roupas. Renata pergunta se ela mandou também o colar. Roberta inventa que não o encontrou. Renata pede que ela o procure. Adriana e Matias saem da convenção. Adriana diz a Matias que quer ficar com ele e depois dormir. No entanto, aceita sair para jantar com ele primeiro. Enquanto isso, César sente uma forte dor de cabeça e aparece desorientado em um local na rua, sem lembrar como foi parar ali. Ele já começa a esquecer as pessoas que conhece. Gonçalo acompanha Regina até a delegacia. Regina denuncia Josefina e declara que foi extorquida por ela, que exigia dinheiro em troca de informações sobre o paradeiro de sua filha. Matias, sempre romântico, surpreende a Adriana ao levá-la novamente à ilha, até uma mesa montada no meio das paisagens. A Adriana elogia os detalhes da decoração. Matias abre o vinho para brindarem e, enquanto comem alguns petiscos, surpreende a Adriana com um lindo anel de compromisso. Ele a pede formalmente em casamento e coloca o anel em seu dedo. Emocionada, Adriana aceita, beija e abraça Matias. César está no bar A Mentirosa. Lá, ele encontra Julieta, que se dá bem com ele depois que lhe serve uma cerveja. Adriana pergunta a Matias como ele comprou o anel de compromisso. Ele explica que foi pela internet e que pediu para o gerente buscá-lo enquanto estava na convenção. Os dois têm algo em comum. Matias sente ciúmes de César com Adriana e Adriana sente ciúmes da proximidade de Julieta com Matias. Jerônimo chega em casa e conta a Renata que conversou com Severino e acredita ter esclarecido tudo. Renata pergunta sobre o caso do Dr. Neves. Jerônimo revela que Álvaro não morreu. Ezequiel comenta com Lázaro que Augusto está trancado no escritório, furioso, sem comer nada. Ele observa que Augusto parece ter nojo de todo mundo e que só gostava de Renata. Preocupado, Ezequiel diz a Lázaro que Renata é a única pessoa que pode ajudar Augusto. No entanto, Lázaro responde que Augusto nunca se preocupou com ele e o aconselha a não se meter nos problemas dos patrões. Lázaro também revela que contou a Carina que Álvaro está vivo e que ela ficou furiosa.
Josefina entrega a Roberta uma maleta cheia de dinheiro e pede que ela aguarde até amanhã. Depois do casamento de Regina, Josefina quer que Roberta lhe devolva a maleta para que possa fugir do país. Roberta teme ser descoberta. Josefina insiste para que ela não fale, pois está arriscando muito, e espera que tenha força para resistir ao que fará no dia seguinte. Jerônimo conta a Renata que a vida de Álvaro estava em perigo e que Augusto ordenou que ele fosse morto dentro da prisão. Renata fica em choque com a grande revelação.